Olá pessoal, hoje você vai conhecer um amplificador estranho produzido por essa grande marca dos anos 70, nacional, indústria nacional, marca Quasar. E esse aqui é o amplificador QA2240. É um amplificador ou é uma potência? Nesse vídeo então a gente vai analisar esse amplificador e você vai conhecer esse amplificador produzido por essa grande marca lá dos anos 70. Então, antes de iniciar o vídeo aqui, eu tenho alguns recados para dar. Qual é o primeiro, né? Você viu eu falando, é um amplificador ou é uma potência? Porque, na minha concepção, na minha época, digamos assim, a gente chamava o amplificador, que era aquele que hoje o pessoal chama de amplificador integrado, né? Que você tem um pré-amplificador junto com um amplificador. Então, se você tem um amplificador integrado, a gente chamava de amplificador. E aquele amplificador que você não tem pré, né, que seria simplesmente o amplificador mesmo, a gente chamava de potência, só para ficar claro isso daí. E para você que está entrando nesse vídeo agora e não conhece esse canal aqui, a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, marcas clássicas nacionais, Gradiente, Polivox, Quasar, não confunda com Gradiente moderno, com Polivox moderno. Então é isso. E qual é então, né, qual é a estranheza desse amplificador aqui? Bom, a estranheza já, como eu disse no início aí, a marca Quasar gostava de inventar algumas coisas. Primeiramente, aqui a gente tem o tamanho do aparelho, né? Ele é um módulo, a gente conhece esse amplificador como tijolinho. E não é só ele, tá? Aqui nessa versão a gente tem sintonizador, tuner, câmera de eco, tudo nesse mesmo padrão aqui, um padrão estranho, né? Lembrando, lá nos anos 70 a gente não tinha muito essa padronização dos system, que só vieram lá nos anos 80. Isso é um vídeo, é um tema para um próximo vídeo aí que eu estou bolando, ok? Então ele é fora de padrão. Primeiro, ele é fora de padrão. Segundo, por que ele não é um amplificador, né? Como eu expliquei no início, a diferença entre amplificador e potência. Ele não é amplificador porque a gente não tem pré-amplificador embutido dentro dele. Então você tem só o volume, ok? Só volume. Você não tem regulagens de graves, médios, agudos, loudness, conexões específicas como tape, auxiliar, fono, né? Que tudo isso que está dentro de um pré-amplificador, que é parte de um pré-amplificador, quando a gente tem um amplificador integrado, digamos assim. Esse equipamento não tem nada disso, então ele não é um amplificador integrado, ele é uma potência, né? Mas aí ele tem algumas coisas que diferem esses equipamentos de uma potência. Primeiro, potência, normalmente quando você tem volume, tá? Você tem um volume individual por canal, tá? E também tem alguns modelos de potência, né, ou de amplificadores como queiram. Eu já falei no início como eu chamo os equipamentos, eu vou continuar chamando da minha maneira. Então as potências, no caso, teria volume para um canal e para outro canal, tá? Se você tem volume. Quando você não tem volume, você não tem volume nenhum. Normalmente você tem a tecla Power, que aqui a gente tem o sistema de ligar e desligar a caixa e mais nada. Aqui a gente tem o sistema Power normal, ligo e desligo, tá? Tem um LED que aciona aqui, que te diz quando ele está acionado. Aqui você tem o sistema de caixa que você vai ligar e desligar, ele é estéreo, tá? É estéreo esse aparelho. E aqui a gente tem uma função mono estéreo para entrada, né? Então aqui você seleciona se você quer os dois canais, o sinal dos dois canais sendo injetados nos dois amplificadores, ou mono, um dos canais só sendo injetado nos dois amplificadores, sinal. Então, ou L ou R que você seleciona. E aí, qual é a curiosidade maior desse amplificador, né? É aqui, esse tipo de conexão. Nossa, mas por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que, como eu disse, quando você tem um pré-amplificador integrado dentro de um amplificador, você tem conexões específicas, né? Aqui seria auxiliar, tuner, fono, né? A gente sabe que auxiliar e tuner é a mesma coisa, mas fono seria diferenciado, tape deck e outras conexões também. E aqui não, aqui você tem simplesmente conexão 1, quer dizer o que? Inputs, entrada 1, 2, 3, 4. Não diferencia nada, porque assim como aqui a nomenclatura vai mudar. Como eu disse, tuner, auxiliar, é basicamente a mesma coisa, mas fono e microfone e tape seria diferente. E aqui não, você não tem nomenclatura, só tem 1, 2 e 3. E por que isso? Já vou dizer já aqui antes de começar. Porque a Quasar, né, para quem não conhece a marca Quasar, eles tinham lá uma postura que é qual? Uma coisa que o proprietário da Quasar falava na época. Antigamente a gente
pegava os equipamentos, comprava um equipamento e vendia aquele equipamento antigo para substituir por um novo. Vendia para substituir por um novo. E eles tinham lá essa postura, digamos assim, de que a pessoa que comprasse um equipamento da Quasar nunca precisaria desfazer do seu amplificador. Então, exemplo, eu comprei esse Quasar, eu não preciso me desfazer dele. Por quê? Porque se eu quiser melhorar o equipamento, eu compro outro amplificador e ele é interligado a esse amplificador aqui. Então, os sistemas da Quasar, você sempre somava os equipamentos, sempre ia colocando equipamentos e não precisava ficar tirando um e colocando o outro, tá? Isso era uma coisa que a Quasar tinha em mente lá, né, do seu visionário, ilustre engenheiro, presidente, dono, como queira, mas infelizmente, né, bom, não vou falar sobre a questão das empresas dessa época. Então, se você comprasse um amplificador, um mixer, qualquer coisa da Quasar, ele era totalmente aplicável ao resto dos outros equipamentos, principalmente nessa geração de equipamentos aqui, os tijolinhos, né? Então, tem gente que tem tijolinho, sintonizador, mixer, um monte de tijolinho, né, colocado um do lado do outro e montado o seu sistema. E tá, mas o que tem a ver isso com isso aqui? O que tem a ver é o seguinte, que a Quasar produzia um mixer, né, e o mixer ele não tinha pré-escuta. Então você não tinha uma pré-escuta. O que é pré-escuta, César? Bom, vamos lá. Então é assim, pré-escuta é quando você está fazendo uma mixagem e você tem um volume do áudio principal e você tem um volume para o fone de ouvido, para poder fazer a pré-escuta de uma mixagem que você queira estar querendo fazer, correto? Existiam alguns mixers que você não tinha essa pré-escuta. E aqui serve para justamente isso, porque esse mixer você tem saída, então você tinha 4 canais de mixagem, certo? Esses 4 canais iam para o seu amplificador principal, e aí você, nesse mesmo mixer você tem 4 saídas para o monitoramento. E aonde essas saídas vinham? Vinham para cá. 1, 2, 3, 4. Então, basicamente, o que acontece? Você tinha um mixer daquele, como eu disse aí, né? A Quasar queria simplesmente ir acoplando os equipamentos e um equipamento simplesmente ia colocando, juntando um ao outro, justamente isso. Então, a pessoa que tinha um aparelho daquele, um Quasar daquele, você simplesmente acoplava esse amplificador para quê? Para você fazer o monitoramento daquele mixer. Então, aqui você tem o monitoramento do canal 1. Quero fazer o monitoramento do canal 2 lá, venho para o 2. Volume. 3, volume, 4, volume. E aí, você poderia ter esse monitoramento amplificado, que é o caso que a gente faz aqui, né? Vamos colocar aqui no canal que tá certo aqui, ó. Então, digamos, um exemplo, você tá lá com o teu som tocando uma festa, um casamento, e o som está tocando lá na frente com os seus amplificadores principais, né? E esse amplificadorzinho está lá do teu lado, na cabine de som, digamos assim, ligado ao seu mixer, onde você tem 2 caixas que você está fazendo monitoramento do que está acontecendo. Hoje é muito usado isso, né? Em grandes eventos e tudo mais, se chama monitoramento, o próprio monitor. Então, isso aqui serve para monitorar. Então, se você está lá no mixer, o teu som principal está tocando um áudio e o teu monitoramento está aqui, você selecionando outro áudio que você vai entrar para uma outra seleção musical. Então, basicamente, é para isso que serve isso aqui, ok? Então, você, além de você ter um amplificador que você possa simplesmente conectar e dar volume aqui, normal, você pode utilizar ele como pré-escuta de um mixer, como disse, para você intercalar todos os equipamentos da marca Quasar. Ficou confuso? Não entendeu? Pois é. Esses equipamentos dessa geração são bem complicados mesmo, os Quasar, né? Não esse equipamento aqui, que esse equipamento é simples, entra o sinal, acabou. Mas alguns equipamentos que eu já fiz até vídeo do Quasar, um exemplo, o Quasar QA5500, vou deixar aqui na descrição, ele tem várias conexões que são fora de padrão justamente para isso, para intercalar um equipamento com o outro. Vou deixar aqui a opinião sincera do Quasar 5500, ou se você não conhece o Quasar 5500, vou deixar aqui também o link para você assistir lá, tá? Então ficou confuso? Pois é confuso assim mesmo. Mas vamos lá, vamos se atentar aqui a ele. Então, como eu disse, você tem 4 conexões, é a mesma coisa. A conexão 1, injeta o sinal normal. 2, vou injetaria o sinal. 3, injetaria o sinal. 4, injetaria o sinal. Elas estão todas lá atrás, as conexões. O volume aqui, master, como já mostrei, o power, o sistema de caixa e o sistema de entrada, se você quer mono ou estéreo, tá? Então, basicamente é isso. Vamos olhar lá atrás agora, vou desligar ele. Chega de escutar ele, vamos escutar ele mais um pouquinho, então. Ok? E vamos dar uma olhadinha lá atrás. Vou desligar ele aqui.
Vamos aqui dar uma olhada atrás dele. Como eu disse, ele é simples, não tem muito segredo. Então aqui você tem, ó, os canais de entrada, 1, 2, 3 e 4, ok? Então você vai injetar um sinal 1 aqui, 2, 3 e 4, como eu disse, serve justamente para você intercalar o mixer. Tá, para você não ficar boiando na história, eu peguei o mixer aqui, ó. O mixer é isso aqui, tijolinho igual, tá vendo? O mesmo tamanho, ele tá nesse ângulo porque tá fora o zoom da câmera. Mas é o mesmo tamanho, exatamente. Aqui você tem canal 1, 2, 3, 4, você pode ligar 4 equipamentos aqui, e daí você faz a monitoração por aqui, aciona ou não aciona, tá? E vou mostrar a parte de trás para você. Então eu estou aqui com a traseira deles, com o amplificador normalmente. Você vai ligar aqui uma caixa, outra caixa, normal. Uma entrada vai fazer ele funcionar sem problema, mas como eu disse, você no mixer você teria uma saída individual para cada canal. E aí você vai puxar um cabo aqui, outro cabo aqui, são 4 cabos, e vai monitorar por aqui o que você está querendo fazer de mixagem aqui. Espero que dê para entender. Vamos lá. Bom, e aqui uma das curiosidades, ó, o meu amplificadorzinho, ele está até com a marca Quasar ainda, né? O cabo de força Quasar, que é difícil de encontrar. E aqui essa versão, existem duas versões desse equipamento, uma mais antiga, que você tem a parte de dissipação da parte do amplificador, aqui ó, external, dissipação, system, né? Então você tem aqui os transistores, eles estão aqui, e a parte de dissipação de calor do equipamento está para fora. Existe uma versão que você tem caixa fechada e a dissipação está lá dentro, está interna a dissipação dele. Eu particularmente gosto mais dessa, além do visual aqui na lateral fica muito mais interessante, e você também tem uma dissipação bem melhor, porque óbvio, externo, a dissipação é muito melhor do que você ter um dissipador interno lá dentro, ok? E que mais? E aqui uma curiosidade da Quasar. Esse equipamento aqui eu não vou mostrar, normalmente eu mostro quando eu faço esse tipo de vídeo, mostro a parte interna dos aparelhos, mas eu não vou mostrar, por quê? Porque na minha concepção esse equipamento aqui não merece ser aberto. Por que não? Porque ele está funcionando 100%, ok? Tem alguns detalhes aí, que quando eu pôr ele à venda eu vou citar, mas o que acontece? Ele está rebitado, isso mesmo, a Quasar rebitava os amplificadores como se fosse um sinal de garantia, alguma coisa. Então, normalmente você vai pegar a Quasar, quando você vê assim, ó, equipamento bem originalzinho, bem conservado, de único dono, você vai ver que não foi muito mexido, você vai ver parafusos normal e rebite, tá? Pode ser, esse rebite não é original da Quasar, né? Alguém pode falar, mas sim, a Quasar rebitava os seus equipamentos, e esse rebite pode ser da assistência técnica, alguma coisa assim. O que a gente percebe é que ele está bem do jeito que do jeito que saiu mesmo de fábrica, ok? Por quê? Porque depois que passou por técnicos que não eram de assistência e tudo mais, o cara metia furadeira que furava e metia outro parafuso. Tanto é que esses equipamentos aqui você encontra com até o mixer mesmo, ó. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, bem rapidinho, ó, uma curiosidade, olha só o tamanho do parafuso que tinha nesse mixer aqui, ó, né? Porque, ó, rebitado, fundo está rebitado. Putz, está sem foco, né? Não consigo mexer na câmera agora. Mas aqui, ó, isso aqui é um rebite e o fundo está original rebitado. Mas a parte de cima já foi aberta para mexer, e aí olha o tamanho do parafuso fenda ainda, que colocaram no mixer, tá? Então você encontra esse tipo de amplificador assim, com esse tipo de parafuso aqui totalmente fora, que alguém que mexeu no equipamento desse acabou colocando aí. Então o rebite é sim uma parte original do equipamento. Outra curiosidade dos Quasars, né? Além do formato, justamente eu chamei ele de estranho, justamente por isso. Tem um formato totalmente diferente, né? Ele não casa com outros equipamentos, a não ser os da Quasar, né? Que tem esse painel nesse formato grosso, né? Com aqui escrito o Quasar, não está totalmente na horizontal, né? Ele está inclinado. Aqui a gente tem o diagrama pintado na tampa, coisas... Tipo, é um capricho, digamos assim, que a nossa grande indústria nacional dos anos 70 tinha, mas infelizmente, não quero comentar sobre isso, mas não foi muito bem entendida, digamos assim, e não foi muito bem valorizada. Aqui o outro lado, mesma coisa, rebitado, sem problema nenhum, né? Que mais? O fundo, os pés... Esses pés altos aqui, justamente que o painel ele é grande, alto, né? Então ele fica para fora. O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? E os botões, né? Essa característica. Quando eu chamei ele de estranho, não é por causa do botão aqui, que a gente chama de botão de fogão, não. É porque ele é curtinho, bem menor, né? Não faz parte de nenhum outro equipamento, mas como eu tentei quase falar no início aí, isso era uma tendência dos anos 70, né? Essa história de tudo certinho, tudo combinando um em cima do outro, do mesmo tamanho, só veio depois, nos anos 80, é um vídeo futuro que eu vou fazer aí.
Então é isso. Acho que eu falei tudo aqui do Quasar QA2240. Ah, você não falou qual que é a potência RMS. Faz o seguinte, dá uma pesquisada aí e dá uma olhadinha quanto é a potência RMS. Eu não gosto de falar potência RMS, quem acompanha esse canal sabe disso. Se você não entende o porquê isso, tente dar uma olhadinha nos vídeos aí e escute um pouco o que eu falo, qual é o meu procedimento nesse canal aqui, beleza? Então é isso. Quasar QA2240, você conheceu aqui um amplificador feito nacional, indústria nacional, feito por uma grande empresa nacional, não é perfume, não é antena, é uma empresa que simplesmente investiu no mercado nacional dos anos 70 e, como eu já disse aí durante o vídeo, não foi muito bem entendida e também não foi muito bem valorizada, ok? Quasar QA2240, então, só dando aquele recado novamente, se você tem interesse em conhecer essa geração de equipamento, conhecer mais detalhes, comprar um equipamento desse, escutar um equipamento desse, inscreva-se no canal, ative o sininho e vou pedir para você que, se você gostou, não conhecia esse equipamento, não conhecia esses detalhes aí, gostou do vídeo, não esquecer de dar o like para ajudar. É isso aí, qualquer comentário a tudo que eu disse, discorda de alguma coisa que eu falei, não entendeu alguma coisa que eu falei, faz o seguinte, deixa um comentário aí no setor comentários aí do vídeo e a gente continua conversando na parte de comentários. É isso aí, valeu!